Oi, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje é dia 24 de fevereiro de 2022. Eu quero compartilhar, amados, uma palavra muito forte e ao mesmo tempo eu quero refutar uma heresia, amém? Do canal, mais uma heresia do canal Eu Escolhi Esperar. Sim, nós vamos, com base bíblica, combater falsos ensinos que têm entrado na igreja, amém? Desde já eu peço àqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem e compartilhe nas suas redes sociais. Então, pessoal, precisamos urgentemente se atentar à palavra de Deus, amém? Temos vivido dias de apostasia, dias em que tem se perdido a essência do Evangelho, a essência da família. Amém? Então, muitos pais, né? Isso é consequência também do mundo. Muitos pais não têm conversado com seus filhos, não têm ensinado os filhos a andar no caminho. E muitos são órfãos de quê? De uma paternidade. Uma paternidade não é somente natural, mas espiritual. E o Senhor está chamando os filhos, os remanescentes na terra, para ouvi-lo. Amém? Em João 10 fala que as minhas ovelhas, quem são as ovelhas de Cristo? Aqueles que quebrantaram, tomaram a palavra, amém, como vida, foram feitos filhos de Deus, João 1,12. Então, todos aqueles que receberam a Cristo foram feitos filhos de Deus. Então, o que essa geração precisa? Ela precisa nascer de novo, ela precisa ser feita nova criatura. É impossível, queridos, ver o reino dos céus se vocês não nascerem de novo. Então, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas não são confundidas. Amém? Nós vamos ouvir aqui brevemente o vídeo, mas antes vamos meditar na palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 6. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados abundando em ações de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça surpresa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém, queridos? Então, vamos frisar aqui, nesse versículo aqui, ó. Tende cuidado para que ninguém seja o quê? Para que você não seja presa, amém? Desses porteiros dos céus, porque eles não entram e nem deixam os outros entrarem. Então, eles têm a sabedoria da terra. Só que eu venho falar de uma sabedoria que não é da terra, mas ela vem do céu. Essa sabedoria que está no livro de Cantares, essa sabedoria que Deus revelou aos pequeninos, uma sabedoria em que a porta é estreita. Por quê? Eu não falo para minha glória, queridos. Eu falo porque Deus me levantou juntamente com um exército de bandeiras. Sim, esse é um assunto sobre vida sentimental, uma área assolada. Cristo
Em Isaías 53 fala que ele foi o mais desprezado, homem de dores, sim, e que todos escondiam o rosto. Sim, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, a sua mensagem não foi aceita. Mas a palavra está falando que nós fomos ressuscitados dos mortos. Sim, de uma vida que estava seca, assolada e que não tinha passos verdejantes. O Senhor nos chamou, Ele me chamou, Ele te chamou. Então, vamos ao tema. Qual é o tema? Refutando heresias do canal Escolhi Esperar. Os homens é quem escolhe? Esse é o tema. Os homens é quem escolhe? Então vamos ouvir aqui, tá, pessoal? Vamos pausar o vídeo para que não dê direitos autorais, tá? Vou fazer aqui o vídeo com ética, amém? Glória a Deus. E lembre-se que o Senhor, Ele nos livrou, nos libertou, na verdade, do legalismo. Sim, Ele nos tirou de lá, queridos, de terra seca, que não frutificava. Estávamos dando volta no deserto, habitando lá. O Senhor não chamou, sabe por quê? Porque as pessoas que foi morando muitos anos no deserto, foi morrendo lá. Porque se você ficar a vida toda no deserto, você vai morrer. Deserto é um processo apenas e tem tempo para esse processo. Você não vai ficar dando volta, igual a mulher, né? Igual esses ensinos aí heréticos, igual da Sarah Shiva, que ensina ficar 10 anos, 20 anos. Isso aí é o quê? Você habitar e morrer no deserto. Desculpe falar, é morrer no deserto, porque pensa bem, não precisa nem usar a sabedoria espiritual. A sabedoria humana mesmo, queridos. O que vai acontecer ficar 10, 20 anos? Uma mulher de 30 espera 20 anos, vai passar o tempo dela de ter filhos, ela já vai estar numa fase indo para a menopausa ou já não está na menopausa. Então o Senhor não nos chamou para isso, Ele nos chamou para guerrear, para herdar a terra. Amém? Glória a Deus. Então vamos ouvir aqui, vou refutar assim com a palavra, porque o Espírito Santo já deu entendimento. A iniciativa pode partir de uma mulher. Eu sou Nelson Júnior, idealizador da campanha Eu Escolhi Esperar, e está começando agora o Eu Escolhi Esperar Responde. Roda a vinheta, produção. Pastor Nelson, envio aqui a minha pergunta e gostaria muito de saber: é pecado que a mulher tenha iniciativa e aborde um rapaz? Boa pergunta, vamos começar pelo princípio. Antes de eu falar se a mulher deve abordar o rapaz, é bom que fique claro quem tem a iniciativa primeiro. Galera, a iniciativa deve partir do homem primeiro. Tá, antes aí que o pessoal comece: machista! Pastor machista! Pode comentar à vontade aí, que é bom que movimenta a nossa página no canal. Mas antes que você tire suas conclusões, esse aqui é um papo cristão. O Escolhi Esperar Responde é um programa para atender a dúvida de jovens cristãos que querem saber o que a Bíblia diz a respeito de um determinado assunto. E eu sei que vai causar polêmicas, mas eu preciso responder a essa pergunta, não aquilo que eu acho ou aquilo que eu penso. Eu tô aqui para responder essa pergunta à luz das Escrituras. Todas as vezes que você percebeu um romance na Bíblia, a iniciativa na palavra de Deus, sempre que você percebeu um romance na Bíblia, a iniciativa na palavra de Deus sempre partiu do homem. Você vai ver assim na história. Então, pessoal, ele começa, né, falando que que a iniciativa, né, ele vem do homem. Ele já vai direto na sabedoria humana. Por quê? Porque a sabedoria de Deus, Deus não dá a glória dele para ninguém. Então, como ele não divide a glória dele com ninguém, ele fala o quê? Que vem do homem. Ele está indo
induzindo, isso é algo da filosofia humana, amém? Ele está te induzindo, vou pôr até o áudio aqui, pessoal. Ele está induzindo a você a crer. A crer no quê? Na fala dele, na defesa dele. Só que eu irei no nome do Senhor. É no nome do Senhor. Porque quem nos escolheu? Jesus. Quem eu vou prestar conta? Deus. Porque nós somos responsáveis por saber a verdade e não proclamar ela. O homem não escolheu. Eu pensava assim, porque eu fui influenciada por esse movimento. Como ele bem disse, ele defende o movimento, só que eu defendo a palavra. Amém? Então, é um movimento, porque é algo da terra. Só que o nosso Deus, ele é o Deus de toda a terra. Ele não dá a glória dele. E na Bíblia, o coração da Bíblia fala que a mulher, ela sim, tomou atitude. Eu sempre fiz isso, eu não sabia, queridos, mas como você fazia, Márcia? Como você fazia? Eu fui oprimida por esses ministérios. Sarah Shiva, eu escolhi esperar espiritualmente. Espiritualmente. Então, amados, sim, a mulher, ela pode sim. Em que sentido? De orar. Quando ela entender que ela encontrou a alma dela. Porque é encontro de almas, não é espiritismo. Amém? Então, eu tomar minha iniciativa no sentido de falar com o rapaz para orar e pedir a Deus as respostas na madrugada. Na verdade, o Espírito Santo estava me dando sabedoria, eu nem entendia. Olha para você ver. Então, vou mostrar agora, na palavra, a primeira coisa que a noiva fez. Cantares, capítulo 1, verso 1. O Cânticos dos Cânticos, que é de Salomão. Verso 2. Beije-me ele. Quem? O noivo, marido dela. Porque a alma dela está falando. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Suave é o cheiro dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Ela está se declarando para o marido dela. Leva-me a tu, amada, correremos após ti. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos alegraremos e nos regozijaremos. Faremos menção do teu amor, mais do que do vinho, com razão que te amo. Eu sou morena, mas formosa. Os filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Aí ela vai continuar dizendo, né? Não repare eu ser morena, né? E ela fala, dize-me, ó tu. Então ela está profetizando no mundo espiritual. Quem ama a minha alma? Então ela tem sede. A alma dela fala. A alma dela está falando uma mensagem no mundo espiritual. Onde apacentas o teu rebanho? Então ela está procurando pelo amado dela. Ela está procurando como com sabedoria e entendimento aos pés do Senhor e junto com moças carregando um exército de bandeiras. Onde apacenta o teu rebanho? Onde ele anda? Onde? Onde faz deitar ao meio-dia. Salmo 91. Nós temos que combater o bom combate. Amém? Olha para você ver. Onde faz deitar ao meio-dia? Pois por que razão seria eu como aquela que anda errante pelos rebanhos dos teus companheiros? Como assim? Aquela, falando popularmente, a mulher que existe uma diferença em dar em cima de homem, que são mulheres ímpias, e mulheres que procuram quem ama a alma dela. Isso a Sulamita fez. Só que ela fez diferente do que o mundo prega, que é aquele ensino que ele passou, aquele pastor.
Nelson passou. E qual a diferença? É que ela tem o amor. Porque ela foi atraída às cordas de amor. Jesus nos atraiu com benignidade. Amém? Ele tirou você de terras assoladas, secas, porque lá não tinha o verdadeiro pão e te colocou numa terra boa, onde há o pão, onde ele começou a medir o seu coração. Ezequiel capítulo 42. E ele mediu os 4 cantos do seu coração. Ele te levou ao passado e te fez entender que nunca faltou a sandália dos seus pés, nunca te faltou o pão. Porque 40, número 4, coisas do homem, coisas da terra, coisas relacionadas à vida sentimental. Ele te levou a uma terra boa para medir o seu coração. E ele começou a separar o santo e o profano. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que a amada fez, quem é a amada? Sulamita. Uma analogia, a noiva de Cristo. Então, ela diz, beija-me. Olha para você ver. E o que é beija-me? Peraí. Olha, vamos lá. Peraí, pessoal. Beija-me com os beijos da sua boca. Beijo é um ato de amor. É algo profundo. É uma expressão de entrega. Entendeu? Por que beija-me? Quando uma mulher casa-se com um homem, o que o pastor fala, né? Ou em outras religiões, o padre pode beijar a noiva. Então é um momento esperado. Um momento esperado onde? Com aquele que a alma dela procura. Porque é melhor que o vinho. O vinho. Que vinho é esse? Palavra. Não a palavra de Deus. Porque o seu amor é melhor que o vinho. Aqui a questão não é a palavra. Esse vinho aqui pode ser, por exemplo, o vinho é uma bebida apreciável. É uma bebida apreciável. Com moderação. Não estou incentivando ninguém a beber, queridos. Porque ele é usado em comidas, para carnes. Então, o amor para ela era mais do que o vinho, porque era a própria alma. E ela está falando, ela está declarando para o noivo dela: suave é o cheiro dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Que fala de Cristo também, que esse homem terá a mente de Cristo. Não é qualquer homem, porque Deus fez separação entre o santo e o profano, porque ele mediu o seu coração. Ezequiel 42, capítulos 40 em diante. Então vamos continuar lá. Vamos ouvir só mais um pouco do vídeo, viu, pessoal? Ele é um pouco enjoativo, assim, quando você conhece a palavra, mas vamos ouvir, analisar. Você vai ver histórias semelhantes na história de Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, de Jacó e Raquel. Você também vai ver a história, por exemplo, de Sansão, as histórias de Davi, as histórias de Salomão. Tem também a história até de Maria, mãe de Jesus. Enfim, todos os exemplos bíblicos que você vai ver na Bíblia, a iniciativa parte do homem. É bom deixar claro, né, isso aí na produção, porque a rapaziada hoje, a mulherada fala: pastor, os homens estão devagar, não aguento mais. Mas que as irmãs também não tá fácil ser homem não, porque tem muita mulher para pouco homem. Produção, é bom registrar isso aí, viu? Olha aqui. Ele falou para a produção registrar, né? Tem muita pouca mulher, não, tem muito pouco homem para muita mulher. Uma coisa, essa questão dele aí é o quê?
é humanista. Coisas da terra, Deus Baal, pique, né? Madeira. Sim, falando sim. É coisas da terra, da terra. Não é do céu. O Deus de toda a terra, o Deus de toda a terra. A palavra de Deus fala, não sei se é em Lucas, se eu não me engano, nos evangelhos, existe uma viúva. Ele não está explicando a palavra, então vamos lá explicar a palavra. Existe uma viúva que todo dia ela incomodava o juiz. Ela incomodava, só que chegou um momento que aquele juiz fez, eu vou fazer justiça, falando assim, para entender mais fácil, eu vou fazer justiça a essa senhora, porque todo dia ela me incomoda. Aí a palavra fala, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Porque há alguma coisa impossível para Deus? Então, realmente, é o número de mulheres. O que isso impede o Deus de toda a terra? Existe alguma coisa impossível para Deus? Não, porque para Deus nada é impossível. Porque antes dele e depois dele, jamais existirá outro. Não há outro. Deus não está limitado à sabedoria de homens. Deus vai destruir a sabedoria de homens. Porque céu e terra passarão, mas a palavra não, ela é eterna. O vento ele sopra para onde quer. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Você precisa nascer de Deus. Esse canal tem milhões de pessoas. Milhões. Indo para o abismo, perdição, estão em cadeias espirituais. Isso é sério, cadeias espirituais. Porque o Senhor nos tirou do legalismo, uso e costume, preceitos de homens. Isso é legalismo. Jesus não te chamou para isso. Ele te chamou para liberdade. Então não tem a ver com homem escolher, mulher escolher. Isso é ego, isso é carne, isso é terreno. Deus não trabalha com sabedoria de homens. Deus não está limitado à sabedoria humana. Os homens precisam. Quando eu digo homens, são mulheres e homens. Meditar a palavra de Deus. Ouvir o Espírito Santo. E seguir. Não é o coração. Seguir a palavra. É isso que as pessoas precisam na vida sentimental. Porque o Senhor nos levantou como exército de bandeiras, porque já cumpriu no mundo espiritual. Márcia, por que você fala de vida sentimental? Porque o Deus de toda a terra, Ele fez. Ele já decretou. Ele já disse, não será chamada mais a desamparada, a odiada, Isaías 60, a repudiada. Não é mais. Eu cheguei a escrever no meu livro não, já cheguei a escrever que o Senhor, Ele sabe o coração. Ele sabe. Escreveu o quê? Que eu era assim. E agora eu entendo, porque realmente eu fui chamada. Mas Deus fala, Isaías 62, não será chamada mais. Então não tem a ver com o que você vê. O que é ver? Igual que ele citou. Muitas mulheres, eu vou tentar, pessoal, não ficar delongando no vídeo, tá? Porque o Senhor vai ministrando. Poderia falar até a noite toda, mas nós vamos aqui fazer um vídeo, né, um pouco longo, mas algo que realmente vai acrescentar na vida de vocês. Então, ele fala que muitas mulheres, mas isso é humano, isso é terreno. O que é o espiritual que Deus fez? Você tem que profetizar, trazer existência. Senhor, obrigado. Obrigado pelo quê? Porque o Senhor já me deu uma família. O Senhor já fez. Então você tem que o quê? Você tem já que crer sem ver. Então Deus fez. Então por que você não está vendo? Porque Deus não deixa você ver. Porque não é como você vê, mas é o que Ele faz. Então, pessoal, não tem a ver com isso. Vamos continuar.
no nosso seminário antes de gravar esse vídeo. Eu até trouxe por escrito aqui pra vocês assim, ó. Pastor, tem uma moça na minha igreja que já espalhou pra todo mundo que ela tá gostando de mim. Fofoqueira ela, hein? E eu também estou gostando dela. O problema é que ela fala isso pra todo mundo, menos pra mim. Pastor, o que fazer? Cara, vocês não têm um problema. Aliás, se tem um problema aí, o problema é você, parceiro. Não é a menina que tem que chegar em você. A menina te fez um favor de falar pra todo mundo. Não é pra que as pessoas saibam, mas pra que você, pelo amor de Deus, soubesse que ela tá interessada em você. Bom, a iniciativa parte do homem e não da mulher. E agora eu quero dar pra você 2 textos bíblicos que ensinam esse princípio. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, feliz é o homem que a encontrar. Vamos lá, ele disse que mulher virtuosa, quem a achará? Ele está usando uma palavra fora de contexto, né? Mulher virtuosa, o homem que acha uma mulher. Mas o que nós temos aprendido aqui? Que Deus afará essa mulher, Deus preparará essa mulher. E Deus preparou primeiro o homem. Então, como assim que ela está interessada, ele está interessado? São questões humanas, ego, interesse. O mundo trabalha com interesse. Só que o que Deus quer nos fazer entender neste dia é que Ele faz. Arabá, xeralaná. Ele fez. Não é o que você vê, mas é o que Ele decretou. Decreto, lei, o que Deus estabeleceu desde o princípio. Eu farei uma mulher. Eu formarei ela. De quem? De Adão. E ela foi formada o quê? Para ser idônea, da costela. Então Deus disse que prepararia uma mulher. Ele não está falando de interesse, de iniciativa. Não, Deus está falando que Ele faz. E o que você tem que fazer? Obedecer a Deus. Você tem que ouvir a voz dele e não seguir o seu coração. Porque enquanto a gente não quebrar o nosso ego, o nosso eu e ir pelos nossos achismos, nós vamos o quê? Caminhar rumo à morte. Porque Jesus fala, acabamos de ler Colossenses 2, fostes ressuscitados com Cristo. Deus te levantou do pó, da cinza, sacode-te essa poeira, e erga a sua estaca, começa a entrar na arca e para de nadar no dilúvio. Amém? Isaías 54, erga a sua tenda. Erga essa estaca, casa firmada na rocha. Jesus é a rocha, pedra angular rejeitada pelos construtores. E esses, os porteiros do céu, que não entra e nem deixa os milhões que eles têm entrar. Eles estão nadando, eles estão na superfície, eles não mergulham no profundo. Eles só têm água no pé, eles não andam sobre as águas, eles não mergulham, eles não estão deixando Deus medir o coração deles. Salmo 78, aquele povo rebelde, lê lá, Salmo 78, o povo de Israel, porque o povo morreu no deserto, que eles foram rebeldes, eles deram a voz, eles deram ouvidos, perdoe, ao ego, os seus achismos, suas filosofias, as suas sabedorias, falando que o Egito era melhor. Eles preferem os conselheiros. Tem pessoas, queridos, que vêm aqui me xingar. Só que eles querem o quê? Eles querem a carne. A carne. Eles querem a carne do Egito. Eles não querem o pão. Porque é o pão que te sustenta, te dá vida, que te faz ser separada do profano. Aquele que ouve a palavra de Deus, Jesus fala, eu vou assemelhar a um homem prudente que construiu a sua casa aonde? Na rocha. Veio a tempestade, veio os rios, vamos supor, não, veio a tempestade. E aquela casa ela não caiu.
Mas aquele que construiu sua casa na areia, caiu. Carne, esse povo aí. Mas se você construir hoje a sua casa na rocha, você não vai cair. Por quê? Porque Jesus venceu. Ele venceu a morte. Ele é o conselheiro da vida sentimental que está em Cantares. Porque a noiva se declarou. Então eu vou defender a palavra. Eu fico com a palavra de Deus. E você vai ficar com o quê? Com a palavra? Porque lá não tem um pão. Lá é água salgada. Não sacia. Você vai lá várias vezes. Vários canais, você vai rodando. É um ciclo. Porque eu já fui daqueles canais. Só que quando você se firmar somente ao ensino de cânticos, nunca mais você terá sede e fome. Porque Jesus fala, eu sou o pão. Eu sou o pão. Vocês comeram o pão no deserto, o maná, mas quem deu o pão não foi Moisés, foi Deus. Então, Jesus, ele sempre vai te levar para Deus. Amém? Então, queridos, eu prefiro ter a paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que excede sabedoria e filosofia e sofismas. Amém? Palavras fora de contexto. Eu não vou delongar, depois você veja esse vídeo aí que já apareceu o título, porque não está produzindo nada além de palha no mundo espiritual. Eu espero que essa palavra, nesse ensino aqui e essa refutação, porque é necessário que existam heresias, mas alguém tem que se mostrar sincero, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva no canal.